A adesão baixa à vacina da poliomielite preocupa especialistas. Desperdício de água em Ribeirão Preto, um problema antigo que traz graves consequências. A pejotização do trabalho tem impactos controversos no Brasil. Expansão de condomínios fechados muda a paisagem de Ribeirão Preto. Inclusão digital para idosos permite autonomia ao navegar o mundo virtual. E no nosso quadro de entrevista de hoje, vamos falar sobre o aumento de golpes digitais no Brasil e como você pode se proteger. Começa agora o Lente Aberta. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação da febre amarela em Ribeirão Preto atingiu mais de 125% do seu público-alvo em janeiro de 2024. Porém, caiu para 76% em setembro. Outras vacinas também apresentaram queda, como a da gripe, dengue e poliomielite. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, foi erradicada do país em 1990. E para que a doença não retorne, a vacinação é importante. Entretanto, a adesão tem apresentado altos e baixos no país. Veja na reportagem de Ana Clara Parpinelli. Você sabe o que é a poliomielite? Eu já ouvi falar que é uma vacina para uma doença, né? Sim, é uma doença que afeta os movimentos. Sim, a paralisia infantil. Sim, em partes. Eu sei que é uma doença contagiosa e afeta principalmente as crianças. E a vacinação é extremamente importante. Gislaine é mãe de 3 filhas e nunca deixou de vaciná-las. Uma orientação que segue desde que ela era criança. Bom, na verdade, isso é uma cultura, né? Quando eu tive minhas filhas, eu comecei a vaciná-las porque eu fui ensinada a tomar vacina. Minha mãe sempre nos vacinou. Fiz o pré-natal, tudo. O médico orientou que assim que nascesse teria que tomar as vacinas, porque seriam importantes. E eu não hesitei, porque eu já era um hábito da família, era uma cultura já da família. Desde 2016, a vacinação no país vem apresentando queda. De 95%, a vacinação foi para 72% em 2022, o que colocou o Brasil no ranking de risco. Eu sempre falo essa frase que uma vez ouvi e achei que ela era perfeita. As vacinas são vítimas do seu sucesso. O que isso quer dizer? Elas são tão eficientes, vacinas de uma maneira geral, mas particularmente as da polio, que a gente parou de ver a doença. A gente parou de ver a doença no Brasil desde o final da década de 80. A gente erradicou a polio do Brasil. Então, as novas gerações de pais e mães não viram o que é uma criança fazer um febrão e depois de 4, 5 dias não conseguir mexer a perna ou não conseguir mais respirar. Não viveram isso. Se você for conversar com pessoas de mais idade, pessoas de 80 anos, elas conhecem pessoas que tiveram poliomielite. Elas viram crianças morrerem. Apesar dos riscos que a doença traz, a vacina contra a poliomielite é um recurso já comprovado, segundo a especialista. Mas a vacinação em Ribeirão Preto em 2024 oscilou diversas vezes pelo ano, com altos e baixos. Em setembro, a cobertura vacinal alcançou apenas 76,92% do público-alvo. Na verdade, o que a gente precisa fazer é falar da vacina. É falar da vacina em termos muito claros, né? O brasileiro, até alguns anos atrás, botava um grande valor na vacinação. Até porque, na América do Norte, a poliomielite acabou na década de 60. Nós continuamos vendo poliomielite até o final da década de 80. A gente chegava a ter 500 crianças paralisadas por mês neste país. É muita coisa. Então, a vacinação, há mais de 50 anos, foi criado o Programa Nacional de Imunização, ele foi concebido para ser universal, então todo mundo tem direito. Em novembro de 2024, o esquema vacinal foi alterado para uma nova ordem. A primeira dose com 2 meses, a segunda com 4, a terceira com 6 e, por último, a dose de reforço com 15 meses. A gente precisa ter vacina e a gente precisa ter vacinação, porque a vacina
lá no freezer, lá na geladeira do postinho, ela não faz nada. Ela precisa atingir as pessoas. E a gente faz isso com informação, porque a informação baseada em ciência e com a clareza pode reverter isso. Você se sente segura com a vacina da poliomielite? Sim, segura, porque eu sei que quando eu vacinei minha filha, ela não corria mais o risco de ter a paralisia infantil. E agora vamos falar sobre abastecimento de água em Ribeirão Preto. Moradores enfrentam dificuldades enquanto especialistas alertam para o uso insustentável desse recurso. Apesar de soluções individuais, a implementação de políticas públicas eficazes segue como desafio central. Confira na reportagem da Maria Amália Marques. Carolina mora no bairro Campos Elíseos, em Ribeirão Preto, há 3 anos. Ela conta que enfrenta problemas no abastecimento de água, o que tem gerado muitas preocupações em sua rotina. Teve um final de semana que eu fiquei o sábado e o domingo o dia inteiro sem água. Aí eu comecei a comprar galão de água, né, pra deixar de estoque, porque eu não sei, acabou a água da caixa, tudo. Fico um pouco com medo, né, porque agora eu tô grávida e um neném em casa sem água é complicado. Beatriz, que é tia de Carolina e vizinha dela, também enfrenta diversos problemas com a falta de água na região. Ultimamente está assim, se eu quiser lavar um quintal, por exemplo, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã para lavar, porque às 6 horas está um fio de água só. Aí some a água, vai voltar lá para meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, tipo assim, para encher a caixa e acabou. 6 horas acaba de novo. Dados de 2024 da Saerp indicam que cerca de 714 litros de água são desperdiçados por dia em Ribeirão Preto, tornando indispensável a criação de medidas e políticas tanto do poder público quanto da população para resolver a questão hídrica na cidade. O Aquífero Guarani, uma das mais importantes reservas de água doce subterrânea do mundo, abrange áreas da Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Ribeirão Preto é uma das cidades privilegiadas por essa reserva de água. Mas, de acordo com esse biólogo e professor universitário, o desafio do abastecimento é bem maior do que se imagina. Somos uma cidade de 700 mil habitantes, mais de 700 mil habitantes, que utiliza 100% da água desse aquífero. Bom, então isso já dá a medida do desafio, né? Que é fazer uma utilização sustentável, né, da água desse aquífero. E também investir em novas tecnologias e também em outras formas também de utilização da água. Bom, mas nisso nós estamos falando do uso da população em si, né, que, por incrível que pareça, não é o grande problema, né, do uso da água. Essa água é muito utilizada também, principalmente nas indústrias e na agricultura. Um estudo de 2021 da USP mostrou que o nível do reservatório do Aquífero Guarani na região de Ribeirão diminuiu cerca de 120 metros em apenas 70 anos. O primeiro passo, segundo esse educador ambiental, é criar medidas para cuidar desses recursos. Por isso, há 8 anos, ele reutiliza a água na casa dele. Eu instalei um tambor em casa, né? Ele pega simplesmente uma garagem onde cabe um carro e esse tambor capta a água da metade desse telhado. Ele tem mais ou menos, o espaço ele é 3,5 por 5,5 e a gente utiliza essa água para regar as plantas, né? Para dar banho no cachorro, para lavar o quintal, né? Reinaldo acredita que o caminho para que mais pessoas possam buscar alternativas como a dele estão nas políticas públicas. As políticas públicas que já existem, elas deveriam ser aplicadas, fiscalizadas. Houve até alguns anos atrás a criação da lei do imposto verde. Por exemplo, quem tem a captação de água de chuva, quem planta árvore, quem reutiliza, recicla materiais descartáveis, isso tudo soma ponto e aí a pessoa recebe um desconto no imposto. No Brasil, a pejotização do trabalho é uma prática cada vez mais comum. O modelo no qual o trabalhador atua como pessoa jurídica é apontado por muitos como uma forma de flexibilizar as relações de trabalho. Mas até que ponto essa prática é vantajosa? Vamos acompanhar a reportagem de Pedro Dias para entender melhor essa questão. Maria Vitória estuda jornalismo, mas já conseguiu se inserir no mercado de trabalho atuando em assessoria de imprensa e redes sociais. A opção para dar conta dos estudos e se manter foi por optar pelo contrato de trabalho do tipo PJ,
como prestadora de serviços. Eu só posso falar da minha experiência pessoal, né? E pra mim foi uma coisa que melhorou bastante a minha vida, me ajudou bastante, tanto quanto essa questão da flexibilidade de horário, a questão financeira também. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio e o IBGE, houve um aumento significativo no número de trabalhadores autônomos. Segundo o IBGE, em 2023, esse aumento foi de 25% de trabalhadores como CNPJ. Segundo essa juíza federal do trabalho, essa crescente de contratações do tipo pessoa jurídica, a chamada PJ, pode significar abrir mão de importantes proteções garantidas pelas leis do trabalho. O vínculo empregatício tradicional dá a esse trabalhador uma gama de proteção trabalhista previstas na CLT, em razão de uma subordinação que ele tem em face do empregador. Quem trabalha por PJ, a legislação não dá essa proteção toda. A relação jurídica entre o PJ e quem compra o seu serviço é regida pelo Código Civil e pressupõe que o contratante e o contratado são pessoas iguais, o que não acontece com o seletista, e, portanto, o PJ é livre para acertar o que quiser. Esta é a principal diferença. Um é protegido, o outro não. Outra questão que se deve ficar em alerta, segundo a juíza, são os casos de fraudes no uso de PJs que têm sido identificados pela Justiça do Trabalho, que mascaram vínculos empregatícios. Esse PJ, esse autônomo, é realmente um autônomo ou ele é um empregado disfarçado de autônomo? Tem hora para chegar, hora para sair, ele obedece ordens e aí ele é só um PJ disfarçado, ou ele é de fato um PJ? Ele vai o dia que ele quiser, ele faz a jornada que ele quer, ele tem autonomia. Se ele não é um autônomo disfarçado, a Justiça do Trabalho valida essa contratação e deixa que as partes se ajustem. O que não pode é ser um PJ disfarçado. Maria Vitória garante que o contrato dela está regular como PJ e sabe dos prós e contras desse tipo de contratação e diz que é preciso se programar. Quando a gente está com CLT, a gente tem 13º, tem as férias remuneradas, mas é uma coisa que, se você se programar como PJ, também eu acredito que dá para você controlar, até por conta que, como PJ, você tem a chance de ganhar mais do que se você tivesse no sistema CLT, porque a empresa gasta para te manter registrado, né? Maria Cristina concorda que a decisão de se tornar PJ deve ser feita com planejamento e recomenda avaliar cuidadosamente as vantagens financeiras diretas e indiretas. Quando um trabalhador tem a opção de se inscrever no trabalho como PJ, ele precisa fazer contas. O que eu ganho como PJ, o que eu ganho como seletista, direta e indiretamente. Porque ainda que o que eu ganhe como PJ seja mais do que eu ganho como seletista, eu preciso pensar em benefícios indiretos. No acidente, o PJ não tem nenhuma proteção. O trabalhador seletista tem. Numa aposentadoria, eu preciso contribuir como PJ para ter benefícios. O trabalhador seletista é automático. Numa gravidez, a PJ não tem benefícios a menos que ela contribua. Porque o PJ, é preciso ressaltar, ele tem vantagens, ele é livre, ele tem autonomia do seu trabalho. E isso pode encantar uma série de trabalhadores. Mas é preciso fazer contas de vantagens e desvantagens, e essas contas precisam ser feitas com cuidados para não ter um arrependimento posterior. No próximo bloco, na nossa entrevista de estúdio, vamos conversar com um especialista sobre golpes digitais, crime que afeta milhões de brasileiros. O Lente Aberta volta daqui a pouco. De acordo com o Panorama Político de 2024, divulgado pelo Instituto Data Senado, 24% dos brasileiros acima dos 16 anos perderam dinheiro em golpes digitais nos últimos 12 meses. Segundo o documento, o perfil das vítimas é incerto, parecido com a distribuição socioeconômica já existente no país. Você pode conferir o panorama completo no site do Data Senado, no endereço que aparece aqui no vídeo. Na entrevista a seguir, Laura Gonçalves discute os principais desafios na identificação de crimes cibernéticos com o advogado Daniel Pacheco. Olá, Helena. Olá a todos que nos assistem. Na nossa entrevista, vamos falar sobre golpes digitais e como eles têm impactado a vida das pessoas. O Brasil é um dos países com maior índice de golpes digitais. Só no ano de 2023, foram mais de R$1 bilhão perdidos em golpes digitais. Para tratar sobre esse assunto, convidamos o professor universitário e advogado criminalista Daniel Pacheco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, um grande prazer estar aqui com vocês. Doutor,
Como os crimes digitais se diferenciam dos crimes tradicionais em termos de investigação e punição? Então, em regra, né, vou começar pelo final da sua pergunta. Não tem muita diferença no que diz respeito à punição. Porque o professor Miguel Reale ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que é assim, tanto faz você cometer o crime usando uma peixeira, uma faca ou um mouse. É a mesma coisa, né? Então, assim, não faz muito sentido, né, a gente pensar que o Código Penal, por ser de 1940, não se aplica a crimes digitais. Aplica sim, né? Na realidade, é a mesma coisa. Eu tirar o dinheiro do bolso de alguém, né? Ou entrar na conta dessa pessoa e tirar o dinheiro, é o bom e velho crime de furto. Não muda nada, né? Então, assim, nós vamos ter algumas situações, né, de alguns crimes que não eram previstos pela legislação anterior, que agora são. E o que tem de mais novo aqui é que nós temos aí, desde 2021, algumas situações de crimes digitais que têm penas mais graves por serem digitais. Mas, em geral, né, de uma maneira global, é a mesma coisa. No que diz respeito à investigação, é claro, a gente fala aqui de uma investigação completamente diferente. Porque a investigação não vai ser feita com a lupa, né, como Sherlock Holmes, mas sim usando o mouse, usando o computador, né? E aí, né, talvez a gente tenha um grande problema. Porque muitas vezes, né, infelizmente, a polícia não tem, né, todo o aparato, né, não tem todas as condições para fazer a investigação como deveria. E isso acaba dificultando um pouco, né? Além do fato de muitas vezes o servidor estar no exterior, né, então isso dificulta também a polícia chegar. O crime é cometido por um VPN, né, que daí também dificulta. Mas assim, é mais uma questão pragmática de como fazer a investigação, não uma questão legislativa. Certo. Quais são os tipos mais comuns de crimes digitais que você tem observado nos últimos anos? Disparado, o que mais acontece é o bom e velho estelionato, famosíssimo artigo 171 do Código Penal, né, que é o conto do vigário, né? Então a pessoa conta uma história enganosa, né, e acaba fazendo uma transferência, pagando um boleto falso, né, de uma coisa que não existe. Então, às vezes eu mesmo recebo, né, muito comum, vem por e-mail, às vezes vem com o meu nome, com o meu CPF, né? Os criminosos são muito inteligentes e criativos. Então vem lá, né, a conta da TV a cabo, por exemplo, com o logotipo da TV a cabo, o meu nome, meu CPF certinho, né? E para eu pagar lá não sei quantos reais, né? Então, isso é o tipo de coisa mais comum, né? Você tem o estelionato, um golpe, né, que você engana a pessoa para ter alguma vantagem indevida a partir daí. Fora isso, você tem também como crime digital, né, furto, né? Então, assim, esses hackers que invadem as contas bancárias, tiram o dinheiro de lá, né? E também é muito comum você ter nessa esfera, né, crimes que estão ligados à intimidade das pessoas. Então, às vezes, né, a cópia indevida de fotos íntimas, divulgação na internet desse tipo de material, né? É basicamente isso que acaba acontecendo mais. Certo. Como o avanço da tecnologia e das redes sociais tem impactado o aumento desses crimes? Demais, né? Porque é claro que assim, a internet atualmente se tornou uma coisa banal. Mas a gente tem que lembrar que é mais ou menos recente, né? Então, a internet de banda larga, ela começou aí, né, já em meados de 2000, né? Até então tinha poucas pessoas tinham internet, era discado, era complicado, né? Então, assim, não era tão fácil ter esse tipo de golpe, né? Hoje em dia, qualquer um de nós tem um smartphone que está conectado à internet. Então, isso nos torna, primeiro, mais vulneráveis, né, a ser vítimas, porque 24 horas por dia você está na internet hoje em dia, essa é a realidade. E também facilita o trabalho dos criminosos, né? Eles não precisam ter um computador que está conectado à internet. Não, eles podem simplesmente acessar, né, do smartphone e aí se passar por outra pessoa no WhatsApp, né, hackear alguma conta, aplicar algum golpe. Então é natural até, infelizmente, né, que nós tenhamos essa tendência, que você muito bem mencionou no começo, de um aumento de crimes dessa natureza, né? E a gente vai ter cada vez mais, infelizmente. De que forma a legislação brasileira atual está preparada para lidar com os crimes digitais? Eu não vejo atualmente muitos problemas legislativos, né? Porque a gente teve a Lei Carolina Dickmann, que já tem uns bons anos, e mais recentemente essa outra lei de 2021, que trouxe algumas novidades importantes, né? Então, assim, atualmente não existe mais nenhuma situação em que a pessoa pratica um crime pela internet e não pode ser punida por falta de previsão legal. Isso existia até a Lei Carolina Dickmann, que foi tardia, né? São essas coisas que acontecem no Brasil, né? Primeiro aconteceu o problema com uma pessoa famosa, aí que o legislador foi se preocupar, né, tentar prevenir. Naquela época não tinha jeito, né, porque não existia um crime de copiar arquivos de computador, porque quando o Código Penal foi feito em 1940, não existia computador, né, não tinha essa situação. Mas hoje já tem, né? E essa lei mais recente, né, ela até aumentou a pena em diversos casos, né? Então, por exemplo, se o servidor está no exterior, que é uma coisa muito comum na prática, isso não exclui o crime, né? Porque assim, o crime aconteceu aqui no Brasil, vai ser punido aqui, né? Mesmo que o servidor esteja fora, mas aumenta a pena. Então a gente tem uma legislação até que, né,
Claro que sempre nós temos críticas, sempre existem problemas, né? Mas uma legislação que é razoavelmente bem feita, assim, não temos críticas muito severas à legislação como ela existe atualmente, né? Então, o problema aqui, que é o que costuma acontecer no Brasil, né? É muito mais uma questão de você aplicar a legislação adequadamente, né? De fazer valer aquela regra na prática, do que de precisar mudar a lei. Como a inteligência artificial está sendo usada por criminosos para desenvolver golpes mais sofisticados? Quais os riscos associados? Esse é um problema, né? Porque a inteligência artificial hoje em dia está fazendo tudo, né? Até a gente já tem softwares aí que fazem petições de advogado, né? Então substitui até a pessoa humana lá fazendo uma petição para o juiz, né? Então o risco da inteligência artificial, né, é que ele deixa tudo mais verossímil, né? Então fica tudo assim, muito mais difícil de você descobrir que é fraude. Porque, por exemplo, vamos pensar naquele golpe muito comum, né? Da pessoa se passar por outra no WhatsApp. Né? Então, alguém manda uma mensagem para minha mãe, por exemplo, dizendo que sou eu, né, pedindo um dinheiro, né, coisa que acontece bastante. Isso já aconteceu com a minha mãe mesmo, por isso que eu estou dando um exemplo. Como a minha mãe me conhece, ela sabe qual que é a linguagem que eu uso. Então, assim, se vem um texto que tem erro de português, né, ou um texto, isso é muito comum, aconteceu nesse caso concreto, né, excessivamente carinhoso, né, então, mamãe, bom dia, amo você, não sei o quê, né, não é essa forma que a gente se comunica. Dá para desconfiar. Agora, quando você coloca a inteligência artificial, se ela estuda o comportamento daquela pessoa, ela já consegue escrever um texto semelhante ao que a pessoa escreveria. Então dificulta mais ainda, né? É mais uma coisa que serve para facilitar a vida dos criminosos e dificultar das vítimas. Certo. Quais orientações você daria ao público para que eles se protejam melhor contra crimes digitais e golpes virtuais? A cautela assim, mais importante é sempre desconfiar. Né? A gente precisa ser muito desconfiado. Principalmente quando a coisa aparece para nós como sendo algo muito vantajoso. Tá? Estou falando isso por quê? Porque eu falei no começo que o crime mais comum é o estelionato, né? É aplicar o golpe. E eu me lembro, quando eu estava na faculdade ainda, né? Eu fazia estágio lá no Ministério Público, trabalhava com acusação, e a gente falava brincando lá na promotoria, né? Que muitas vezes, quando tem o estelionato, seja ele digital ou não, naquela época nem tinha digital ainda, mas crime de estelionato de modo geral, né? Muitas vezes dá vontade de iniciar uma ação penal contra a vítima. Porque a vítima só cai no golpe, nem sempre, mas muitas vezes ela cai no golpe por quê? Porque ela está sendo gananciosa. Né? Então o estelionato tem essa característica, né? Sempre aparece uma esmola muito grande. E aí o santo tem que desconfiar. Né? Você não pode acreditar em tudo que aparece. Né? Então é desconfiar, né? Prestar atenção, né? Verificar como que é. Então assim, dou o exemplo do que eu falei no início, né? Você recebe um boleto lá, né, com o seu nome, com o seu CPF da sua operadora de TV a cabo, supostamente, né, mas não é. Na realidade, você pagar o dinheiro vai para outra pessoa. Desconfia. Né? Então, no meu caso, né, eu consegui descobrir isso muito facilmente, porque o meu boleto está em débito automático. Então, não era para eu receber. Tá? Se eu recebi, é porque é falso. Mas digamos que a pessoa não tem um boleto em débito automático. Então, antes de sair por aí pagando, qual que é a recomendação? Entra no site da operadora, puxa uma segunda via do boleto e vê se é igual àquele que está sendo apresentado. Né? Isso ajuda bastante. Desconfie sempre. Né? Então essas coisas que tem que pagar. Né? Outro golpe que é muito comum. Então o senhor ganhou um processo, agora vai ter que pagar para receber o dinheiro. Isso não existe. Né? Você não paga para receber. Né? Você recebe apenas. Então sempre desconfiar. Né? Na dúvida, não pague nada. Né? Não faça nada. Né? Aquela máxima que eu falei. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Muito obrigada, Dr. Daniel, pela presença. Grande prazer estar aqui com vocês, né? Estou sempre à disposição. E voltamos com você, Helena. Ribeirão Preto vive um boom de condomínios, mas quais os impactos disso para a cidade? No próximo bloco, vamos conhecer a realidade dos condomínios fechados. E você vai ver também como a educação digital pode ajudar as pessoas na terceira idade. O Lente Aberta volta daqui a pouco. Continue ligado. Você já ouviu falar da nova Zona Sul de Ribeirão Preto? Essa área em expansão tem se transformado com a chegada de inúmeros condomínios fechados, que prometem segurança e qualidade de vida para os moradores. Pedro mora há 5 anos em um condomínio fechado de casas em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto. Ele conta que começou a morar em condomínio depois que um parente sofreu um assalto no bairro onde morava. A gente passou por um aperto ali onde a gente morava anteriormente, no bairro Jardim Recreio. Por questão de segurança, a gente acabou vindo morar num condomínio fechado. Após um assalto, a Adriana também decidiu viver em um condomínio fechado em Ribeirão Preto. E eu tinha 2 crianças pequenas, então eu senti mais segurança
em conhecer como funcionava o condomínio e já há 14 anos estou aqui, meus filhos cresceram no condomínio e eu me sinto mais segura dessa forma. Para a Adriana, as vantagens vão além da segurança. A convivência e as atividades comunitárias, como festas e eventos esportivos, fazem parte da rotina do condomínio. Tenho áreas em comum que eu uso bastante com os meus filhos, piscina, salão de festa, churrasqueira. Isso é bastante prático, né, para a gente no dia a dia também. A gente não precisa sair daqui, reunir os amigos, eu gosto bastante. Nos últimos 10 anos, Ribeirão Preto tem vivenciado uma transformação no panorama urbano. Segundo dados do IBGE, o número de condomínios na cidade mais que dobrou, um aumento expressivo de 150%. Esse crescimento acelerado reflete uma mudança na preferência de estilo de vida dos ribeirão-pretanos. Com estimativas atuais de quase 728 mil habitantes, a expansão de Ribeirão Preto se torna cada vez mais evidente, principalmente na construção de condomínios fechados. Para esse arquiteto, isso é uma tendência de cidades medianas e grandes. Em Uberlândia, é muito parecido, o mesmo fenômeno. Nós temos 70 mil lotes, terrenos vazios, que estão ali no interior do perímetro urbano. 70 mil. É suficiente para 30 anos. Então a cidade está cheia de buracos, assim, de vazios, por conta desse movimento que é especulativo, né, em cima da terra e do setor imobiliário. Segundo Fernando, a ideia de um refúgio seguro dentro da cidade ganha força, especialmente com o aumento da violência nas áreas urbanas. Está todo mundo dentro de gavetinhas, as mesmas bolhas, e se locomover por bolhas, assim. Não tem nem contato com a rua. Na verdade, você vai direto do condomínio para o clube, para a escola, para o shopping center. O morador do condomínio, essa cidade é uma cidade violenta, perigosa, né? Você não pode ter contato com esses atores urbanos perigosos, porque você pode ser levado a experimentar drogas, você pode ser levado à criminalidade, ou você pode sofrer criminalidade, um assédio, uma série de outras questões. Em relação ao futuro de Ribeirão Preto, o crescimento dos condomínios fechados promete intensificar o afastamento das áreas centrais. Com a valorização das periferias e a concentração de recursos nos condomínios, a cidade aberta perde espaço. Se você olhar em Ribeirão Preto, esse fenômeno é responsável por degradar diversos bairros abertos que a cidade tem. O próprio centro de Ribeirão Preto enfrenta muitas dificuldades, muito degradado. Como a cidade vai se espalhando, é como um imã, ela vai atraindo os recursos que eram alocados nesses lugares, vão migrando para essas partes. Em Ribeirão Preto, um programa de alfabetização digital está transformando a vida de idosos. O projeto oferece aulas gratuitas de tecnologia, promovendo inclusão social e autonomia para essa faixa etária. Confira na reportagem de Manuela Souza. Dona Lucelena descobriu a importância da tecnologia, mas não tem sido fácil lidar com essa modernidade aos 67 anos. Tem que pegar laço, porque ninguém quer parar para ajudar, né? Então você pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai indo, vai tentando aprender. Mas para nós é bem complicado. O analfabetismo digital é um desafio que afeta 14% da população idosa no estado de São Paulo. Garantir que eles tenham acesso e compreensão a essas novas tecnologias é essencial para promover uma vida mais inclusiva. Para essa médica geriatra, a era dos cliques e das mídias digitais que invadiram nosso dia a dia, é necessário pensar na população 60+, não apenas incluir no mundo digital, mas buscar integrar essas pessoas na sociedade. Quando a gente consegue garantir com que o indivíduo idoso entenda o que ele está fazendo e o que ele tem disponível pensando numa tecnologia e que ele consiga ter acesso e saiba utilizar isso da forma correta, a gente está inserindo esse indivíduo na sociedade e está garantindo uma acessibilidade, né? Facilitando o dia a dia dele, propiciando uma autonomia, propiciando independência, de forma com que ele consiga seguir as atividades da maneira com que ele bem entenda, né? Bem viva em torno disso. Aparecida, aos 71 anos, é um exemplo de determinação e resiliência. Depois de uma vida inteira dedicada à família e marcada por desafios, ela agora se esforça para superar mais um obstáculo,
aprender a usar a tecnologia. Aparecida é aluna do curso Transformando Vida 60+, oferecido gratuitamente na Escola Celso Charuri, em Ribeirão Preto. O objetivo é promover a alfabetização digital entre os idosos. Aparecida encontrou no curso não apenas conhecimento, mas também uma oportunidade de reescrever a história dela. E hoje a gente já tem mais essa facilidade, então hoje eu me sinto assim mais desenvolta nesse assunto. Eu não tinha esse conhecimento e eu sempre fui muito consumista. E agora, depois do curso, a gente tendo essas palestras e eu prestando muita atenção, procurando saber, né, ter mais conhecimento, eu realmente estou me adequando mais à vida financeira. Já Maria Aparecida, aos 67 anos, enfrenta desafios, mas está em busca de superá-los. Atualmente, ela está concluindo a graduação em Direito e, com os novos conhecimentos tecnológicos adquiridos, as atividades profissionais dela têm fluído de forma muito mais eficiente. Antes do curso, eu não sabia nada de informática. E há 6 meses atrás eu estou aqui no 60+, né, aprendendo, e isso me ajudou tanto lá no meu curso como na vida atual. Casei, tive meus filhos, são todos formados, fiquei viúva há 13 anos e a tristeza me fez pensar o que eu tinha que fazer. Então eu sou formada em ADM, sou corretora de imóveis e meu sonho eu estou concluindo agora, dia 17 de dezembro. A partir do momento que a gente fornece cursos, serviços que para capacitação dessa população e interação com tecnologia, a gente precisa olhar quem é aquele indivíduo. Então, o que ele busca, quais são as dificuldades que ele tem e qual o suporte que eu preciso dar individualmente com a devida atenção, com a devida paciência, para que ele aprenda o que ele está fazendo quando a gente fala de tecnologia, né? Mais informações sobre o curso, que é realizado na Escola Celso Charuri, em Ribeirão Preto, pelo telefone que aparece aqui no vídeo. E o Lente Aberta fica por aqui. Tchau, tchau!